Olá, eu sou Daniele, sou cristã e gostaria de falar um pouco sobre meu posicionamento em relação ao que eu tenho visto nos últimos dias. Como eu disse, eu sou cristã. Eu sou a favor, claro, dos posicionamentos bíblicos, mas eu sou contra essa guerra ideológica que infelizmente nós temos vivido nos últimos dias. Essa guerra que a igreja tem criado. Como povo de Deus, eu entendo que nós devemos nos posicionar sim, nós precisamos defender os nossos direitos sim, com certeza, mas tudo com sabedoria. E defender os nossos direitos não é levantar bandeira, não é discutir com as pessoas como se eu tivesse razão, isso não é defender, não é ficar se posicionando, não é isso. E o que a gente mais tem visto são cristãos dizendo que eu estou me defendendo, estou me posicionando, mas um posicionamento de forma incorreta, porque os cristãos, infelizmente, estão criticando os outros, estão ferindo pessoas, e não é para isso que o Senhor nos chamou. E eu tenho visto muitas pessoas, se você votou em branco nulo, você tá errado, você votou nisso, você tá errado, sabe? Mas como cristãos, como servos de Cristo, como igreja, nós fomos chamados para fazer a diferença nesse mundo, para fazer a diferença não discutindo, mas com as nossas próprias vidas. Fomos chamados para evangelizar, para pregar o evangelho. E se alguém que se diz cristão, defende o PT, defende o comunismo, essas coisas, nós não temos nada a ver com isso. A gente tem que deixar a pessoa e Deus. Nós não somos juízes, nós não somos ninguém para ficar apontando o dedo pro próximo. Então, se você... que o que eu mais tenho visto é isso, né? Nossa, fulano é cristão, como um cristão pode votar em tal partido? Meu querido irmão, minha querida irmã, é Ele Deus. Nós vamos prestar conta a Deus de tudo que a gente fala, de tudo que a gente está fazendo. Então não cabe a nós ficar apontando, julgando, definindo o que é pecado, o que não é pecado, falando o que é pecado, o que não é pecado. Não cabe a nós. A gente tem que simplesmente deixar. A pessoa é ela e Deus. E defender nossos direitos também é saber a hora de se calar. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas e também há tempo de se calar. Nós já fizemos o nosso papel de lá votar, né? E quando a gente vê o exemplo de Jesus na cruz, quando ele olha para as pessoas, Jesus fala que, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, a mesma postura que Jesus teve, a gente precisa ter. A postura de olhar para os irmãos, se você acha que o seu irmão está pecando por causa de política, a nossa postura deve ser, Pai, perdoa-lhe, tenha misericórdia do irmão e ponto. Jesus não ficou apontando o dedo. Jesus pediu misericórdia ao Pai. E como cristãos, a gente precisa pedir misericórdia ao Pai, ao Senhor, não ficar apontando os erros, debatendo. E por conta dessa questão de ficar defendendo o partido, eu tenho visto que o povo de Deus está entrando numa idolatria absurda, infelizmente. Não são todos, é claro, mas eu vejo que às vezes a pessoa manda mensagem várias vezes, todo dia fica mandando mensagem, se defendendo, se posicionando. Meu querido irmão, minha querida irmã, todos nós já sabemos que você é a favor disso, daquilo. Todos nós já sabemos. Não precisa você ficar impondo a sua opinião para as pessoas.
tentando martelar na cabeça de tipo assim, que você é a favor disso. Nós já sabemos, nós cristãos sim, somos a favor da família, somos contra o aborto, com certeza a gente tem os nossos princípios. Mas você já se posicionou, você já falou. E se posicionar também é você ir lá votar e se calar também é uma forma de você se posicionar. Você fez a sua parte como cidadão. Então, a gente precisa ter mais amor pelas pessoas e mais misericórdia do nosso próximo. Não ficar tentando inculcar na cabeça da pessoa. E é o que eu mais tenho recebido, é isso, mensagens de várias pessoas, vídeos da esquerda, vídeo da direita, sabe? O tempo todo para ficar mostrando. Gente, as pessoas não já sabem já de tudo isso, desses vídeos que circulam na internet, já todo mundo já sabe disso, né? Então não tem um porquê você ficar inculcando isso na cabeça das pessoas, ficar mandando, ficar mostrando, falando várias e várias e várias e várias vezes que você é contra isso, que você é a favor disso. E já a sociedade inteira já sabe. E aí, eu tava meditando muito sobre isso nos últimos dias e eu queria ler uma passagem que Deus tava estudando e Deus falou comigo, que fica lá em Daniel 2:20, que diz assim: Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Aqui em Daniel a gente vê que é ele, o Senhor, que remove e estabelece reis. Então, como servos de Cristo, você já se posicionou, você vai fazer sua parte lá votando, não sei. Mas a gente precisa entender que Deus está no controle de todas as coisas. A gente precisa ter paz e confiar no Deus em que nós servimos. Porque Deus sabe de tudo. Não tem por que a gente ficar se desesperando. Nosso posicionamento também precisa ser em oração. Não em levantar bandeira de partido político. Inclusive, até estava vendo hoje uma pessoa falando: a gente está orando, a igreja está orando para que o Bolsonaro ganhe. Gente, a gente não sabe a vontade de Deus. E se essa não for a vontade de Deus? Entendeu? A gente vê na Bíblia que tem coisas que precisam ser cumpridas também, né? Há profecias também. Então a gente está orando, tá? Mas a gente também precisa ter paz e entender que, independente de governo, Deus é soberano e foi Deus quem permitiu, nada saiu do controle do Senhor. E ontem, quando eu estava pensando, meditando nessa palavra, Deus também falou algo muito forte no meu coração. A paz e a confiança nele precisa ser maior que o nosso medo. E aí eu tenho visto muitas pessoas falando: eu não aceito um governo tal, um governo assim. Meu filho, você não tem medo da sua filha nesse governo? Gente, preocupação eu tenho, com certeza. Só que a minha paz no Senhor, a minha confiança de que tudo está no controle do Senhor, é maior do que esse medo de vir um governo socialista, comunista, sei lá o quê. A minha paz em Deus é muito maior que isso. É uma paz que me faz descansar, entendeu? E não ficar revoltada, brigando. Eu fico revoltada, infelizmente fico revoltada, mas a minha revolta é ver as pessoas se posicionando de uma maneira errada, querendo discutir, querendo apontar, querendo impor opiniões, sabe? E a gente tem que também ter paz, descansar em Deus. E infelizmente isso está manchando o evangelho. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando que está desanimada de ir para a igreja ao ver tudo que está acontecendo. Então, irmãos cristãos, olha o exemplo que a gente está dando como igreja. A gente precisa vigiar, orar, vigiar, para ver o exemplo que nós estamos dando para esse mundo. E um outro versículo também que eu estava lendo, está lá em Romanos.
Romanos 12, 2 é um versículo também bem conhecido. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A Bíblia fala para a gente não se conformar. A gente não pode estar conformado com o século, com as coisas desse século. A gente precisa transformar pela renovação da nossa mente. E o que eu tenho visto é que as pessoas, muitos cristãos, estão se conformando com este mundo e está entrando na guerra ideológica. A gente não pode se amoldar ao padrão desse mundo, mas as pessoas têm se amoldado. Como? De que forma? Debatendo, discutindo em rede social, criticando o outro. Ó, vai acontecer isso, ó, você fez isso, você fez aquilo outro, sabe? Mas eu ia falar que a gente não pode se conformar com essas coisas, com essas guerras. A gente, como cristão, a gente precisa se posicionar, mas em oração. Há momento de se calar também, há momento da gente orar. Sua opinião já foi exposta. Agora é só orar, né? E infelizmente as pessoas estão se conformando com o mundo, estão fazendo o que o mundo está fazendo. É guerra de um lado, de outro, cristãos debatendo com ímpios, ímpios com cristãos, e assim tá essa guerra. E aí, cadê o testemunho de vida? Ao invés de a gente ficar defendendo homens, a gente precisa confiar no Senhor. Ah, mas eu não tô defendendo o homem, não sei o que, tudo mais. Tudo bem. Mas o que eu mais tenho visto é isso. É as pessoas dizem que não estão defendendo o homem, mas é o tempo todo postando questão de governo. É como se, tipo assim, se você é cristão, você precisa votar nesse ponto final, senão você tá pecando. Gente, nós não somos ninguém para ficar julgando o próximo, para ficar defendendo o que é pecado e o que não é pecado. E outra coisa também que tem me incomodado bastante, que eu fui pesquisar. Ah, mas votar branco e nulo é pecado, é omissão. Se a gente olhar para a vida do nosso Senhor Jesus, dele, dos seus discípulos, eles não se moviam em favor de política. Eles não ficavam tentando influenciar a política, não. Eles influenciavam as pessoas com a própria vida, com o próprio testemunho e com a pregação do Evangelho. Eles eram perseguidos, mas eles não faziam revoluções, não ficavam indignados por conta dessas coisas, fazendo revoluções por causa das perseguições. O reino de Deus não é deste mundo. E uma coisa também que eu estava pensando, imagine se a gente usar esse tempo que a gente tem gastado com as redes sociais para ficar fazendo críticas ao governo e às pessoas. Imagina se a gente usar esse tempo em oração. Ou para evangelizar, para pregar. E uma coisa que eu tenho para dizer a você, se você está se sentindo desanimado de ir para a igreja por causa de política, não se sinta assim. Jesus é muito mais que isso. Existem igrejas sérias, existem pessoas sérias, existem sim. Então não se sinta desanimado. Porque quando a gente olha para a Bíblia e vê a vida de Jesus, Jesus era simples. Jesus, ele ama todos nós. E Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Então vamos transformar esse tempo, ao invés de ficar digitando texto para ficar mandando para todo mundo, ficar vendo vídeo, ficar fazendo aquilo, vamos pregar o evangelho, vamos anunciar a salvação. Ah, mas defender o governo não é uma forma de anunciar a salvação? Não, ultimamente não tem sido. Não tem sido, porque você fala que você é a favor da família, você fala que você é contra isso, contra aquilo outro, mas você fala revoltado, você não tem falado com amor. Você fala de uma forma assim, como se quisesse brigar pelos seus direitos. Não é momento de brigar pelos nossos direitos, é momento da gente orar e se basear na palavra. Então vamos gastar mais tempo evangelizando. E outro ponto também, né, sobre essa questão do voto branco, voto nulo. Gente, eu fui ler no site do TRE
Desculpa. E o site do TRE nos diz o seguinte, ó. Eles não são contabilizados, os votos brancos e nulos, mas é um direito de manifestação de descontentamento do eleitor. Então, votar branco, votar nulo, é nada mais que você mostrar que você está descontente. Não é questão de, tipo assim, estou lavando as minhas mãos igual Pilatos fez. Não é isso. Também é uma forma de você mostrar que você está descontente. Então, não é momento da gente ficar definindo, ficar virando pro nosso próximo e falar, você tá sendo omisso, que você tá votando nisso. Não é momento disso. É momento da gente orar e pedir a Deus misericórdia da nossa nação, porque a vontade dele vai se cumprir. E então, tenha paz no seu coração em relação também à questão de voto nulo e voto branco, porque eu tenho visto muitas críticas. Ah, mas aí você tá deixando o governo lá ganhar? Não, gente, vai pesquisar também, vamos estudar, né? Antigamente as pessoas falavam que o voto branco vai para a pessoa que está vencendo, mas não é assim, isso era bem antes da Constituição. Então, antes de falar, gente, vamos estudar, vamos pesquisar, vamos na palavra também. E a gente precisa estar de olhos abertos, porque isso é uma estratégia de Satanás para dividir o povo de Deus. É uma estratégia de Satanás para que a gente se divida e que as pessoas passem a olhar para a gente como pessoas que não estão no testemunho. Então vamos vigiar, porque Satanás é isso que ele quer. Ele está batendo palma ao ver as situações que estão acontecendo dentro da igreja, das pessoas se dividindo, das pessoas brigando por política, da pessoa criticando o outro, sabe? Eu tenho visto muitos ímpios criticando os crentes e, gente, infelizmente, criticando com razão. Então, vamos repreender essas estratégias de Satanás e pedir a Deus sabedoria para votarmos nesse segundo turno. Seja quem for, quem você vai votar, é você e Deus. E a vontade de Deus vai se cumprir, independente de qualquer coisa. Então é isso que eu queria falar. E que Deus nos dê sabedoria de direcionamento nesse próximo segundo turno aí.